Então, que bom que você está aqui. Deus abençoe. Vamos entender um pouquinho da palavra de Deus para o que o Senhor tem para nossas vidas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Hoje eu gostaria de meditar sobre uma palavra muito importante, muito legal. Nós estamos falando de oração e de relacionamento com Deus, né? E eu gostaria, antes de entrar na palavra aqui, trazer algo para nós pensarmos. O muito orar, a quantidade, o quanto você se dedica em oração, isso faz alguma diferença? Vamos começar a pensar por aí. Será que faz alguma diferença o tanto que você ora? O tanto que você fala com Deus? É por muito orar que Deus atende alguma oração, ou que Deus acaba, ou que nós alcançamos algo da parte de Deus? Nós vamos entender que sim, né? Mas isso tem um ensinamento, tem um motivo para isso. Algumas lives nós falamos sobre o que é oração. E quando nós falamos sobre o que é oração ele é simplesmente o diálogo que nós temos com Deus, não é? Então, quando você não vira amigo de alguém, você não conhece, você não fica próximo de alguém, íntimo de alguém, simplesmente porque você, sei lá, você olha para a pessoa e troca olhares. Não é. Você geralmente, e não é, às vezes você conhece uma pessoa há poucos meses, há um tempo pequeno, mas de tanto conversar, você já se sente íntima, se sente próxima dessa pessoa, porque você tem diálogo. Isso é oração. Então, quanto mais você conversa com alguém, mais próximo você fica dessa pessoa. Quanto mais você dialoga com alguém, mais íntimo você fica com essa pessoa. Sobre o orar mais, e quando a gente fala orar mais, é mais do que você está acostumado, né? Nunca vamos nos comparar a alguém. Não existe alguém na questão. Não é sobre orar mais que as pessoas, que outras pessoas. É orar mais do que a gente está acostumado, tá bom? Ou orar muito faz sim a diferença. Porque quanto mais você ora, mais próximo de Deus você está, ok? Quanto mais você busca, mais próximo de Deus você está. Isso é fato. E é Jesus quem diz, né? Se você pede, você recebe. Se você busca, você acha. Se você bate, a porta se abre. Beleza? Mas pra gente entender isso, eu quero meditar com vocês, quem tá com a Bíblia aí, Mateus capítulo 26 e versículo 38 a seguir. Nós vamos entender uma lição que Jesus nos traz através da sua palavra, uma lição que Jesus ensinou para alguns de seus discípulos e que ele também ensina para nós através da palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 38. A partir do 36, mas vamos ler no 38. Nesse contexto, para nós já de uma maneira mais rápida e direta, Jesus ele está perto do fim, né? Ele está perto de ser entregue, ser crucificado, ser preso e ser crucificado. E Jesus, sabendo disso, ele sobe no Getsemane para orar, né? Então, Jesus sobe no Getsemane para orar. E quando chega no versículo 28, aí no versículo 37, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele. E quando chega no versículo 38, Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A gente vai começar a meditar a partir daqui. Jesus fala para Pedro, Tiago e João, chama eles para ir ao monte orar, para ir no Getsemane orar. E Jesus vai orar no Getsemane. Só que quando ele chega lá em cima, Jesus ele dá um recado, fala: eu vou mais à frente orar e eu quero que vocês fiquem aqui. Só que quando Jesus fala dá ordem para que eles fiquem ali, não é necessariamente uma ordem, só fiquem aqui me esperando. Velai comigo. E aí, nesse velai, nós vamos poder trazer pelo menos três perspectivas. Tem mais outras, né? Mas pelo menos três. Primeiro, velai pode significar vigiai. Velar pode significar mantenha-se acordado. E velai pode significar protejam-me enquanto eu vou ali. Eu vou até ali, me protejam enquanto eu vou até ali. Vigiai, fiquem acordados, mas protejam-me enquanto eu vou até ali. Jesus dá essa ordem para Pedro, Tiago e João. Ele vai orar e fala: olha, velai comigo, velai por mim, né? Me protejam. Tanto é que mais os católicos têm esse costume, quando vão a um funeral, muitos deles falam, e se tiver algum católico aí, pode confirmar isso, eles vão velar o morto. Isso é de uma tradição católica, porque tem a cultura da oração pela alma de quem faleceu, né? Eles vão velar, estão protegendo, né? A grosso modo dizendo assim,
a alma de quem faleceu. Então Jesus está dizendo, velai por mim, aqui, né? Jesus está dizendo, orem por mim, protejam-me, enquanto eu vou orar mais à frente, ok? Primeiro versículo é esse, e nós vamos aprender com Jesus aqui, então, como se de fato orar mais, ou muito orar, faz alguma diferença, certo? Tem gente que diz, olha, orar uma vez já é suficiente, porque Deus não se esquece, não precisa repetir a oração. Ok, né? Tem gente que crê assim. Tem gente que crê, falar uma vez só tá de bom tamanho, porque Deus ele não se esquece, ele sabe. A verdade é que eu entendo como uma boa justificativa para a gente não falar com Deus. Deus ele gosta de relacionamento conosco, ele gosta de conversar com a gente, ele gosta de falar com a gente, mas ele gosta de ouvir a gente. E isso a Bíblia toda comprova isso. Isso nós estamos falando à luz da Bíblia, né? Não é o Levi falando. Então, quanto mais falar, quanto mais se relacionar, mais próximos estamos dele. E Deus quer se relacionar conosco. Então, nós vamos aprender com Jesus como faz isso. Então, ele dá a ordem para que os Pedro, Tiago e João fiquem ali velando por ele. E aí no versículo 40, nós vemos... Aliás, no versículo 39, Jesus sobe e ele começa a orar aquela oração que nós conhecemos muito bem. Ele começa dizendo assim, Pai, se podes, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Essa era a oração de Jesus. É muito bom a gente entender isso, porque a gente vai entender o que essa palavra quer dizer. Aí quando chega no versículo 40, Jesus volta para o monte, volta para onde estava Pedro, Tiago e João, e o que acontece? Ele vê os seus discípulos dormindo. Olha que interessante, Jesus vê os discípulos dormindo. E aí quando Jesus chega nos discípulos dormindo, a Bíblia fala que ele volta, acha-os dormindo, e então fala para Pedro, não pudeste vigiar comigo? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ou seja, nem acabei de sair, eu subi um pouquinho para orar e não podes vigiar comigo. Não podes me proteger em oração. Basicamente, Jesus está falando, seguindo a primeira ordem que ele tinha dado. Mas, eu gostaria de deixar uma coisa muito, muito legal aqui para a gente pensar no decorrer da nossa meditação. Jesus vê Pedro, Tiago e João dormindo, mas ele diz somente a Pedro. E por que Jesus diz somente a Pedro? Ele olha, vê Pedro, Tiago e João dormindo, só que ele se dirige a Pedro e fala, Pedro, nenhuma hora pode vigiar comigo? A primeira pergunta, por quê? E é bom ficar gravado isso. Por que Jesus se dirigiu especificamente a Pedro nesse momento? E não aos demais também? E não aos três, mas especificamente a Pedro? Jesus, nada na Bíblia, uma vírgula sequer na Bíblia, é sem um motivo específico. E nós vamos entender. Grave aí por que Jesus falou especificamente a Pedro, tá bom? Sem orar, a gente não fala com Deus. Ah, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Mas o coração do homem é enganoso. Na verdade, dentro do nosso coração, na maior parte das vezes, é cheio de podridão, cheio de más intenções. Então, falar, né, com Deus é a única forma de estarmos próximos dele, né? Então, vamos lá. Então, chega no versículo 40, Jesus se dirige a Pedro e pergunta, nenhum momento pode vigiar comigo? E aí Jesus vai lá e fala, olha, orai, vigiai e orai para que não entrais em tentação. Chega no versículo 42, a Bíblia diz que Jesus sobe, ele volta a orar, e quando ele deixa os discípulos lá e volta a orar, Jesus está dizendo que a oração de Jesus, aliás, a Bíblia está dizendo que a oração de Jesus é exatamente a mesma que ele tinha feito lá atrás. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Perceba que Jesus, de novo, pela segunda vez, está fazendo a mesma oração. Aí, eu comentei agora há pouco, tem gente que diz que depois de falar de uma vez só, não precisa ficar repetindo porque Deus não se esquece, né? É aquele negócio que eu gosto de brincar, esqueceram de dizer isso para Jesus. Se isso de fato é uma verdade absoluta, ou é verdade, por que Jesus repetiu a mesma oração que ele acabara de fazer? Por quê?
Jesus já tinha dito agora há pouco, ele tinha orado a mesma oração, e aí ele desce, sobe e faz a mesma oração. Jesus está nos ensinando que orar mais a oração. Ou seja, para Jesus, orar mais era importante sim. Então, Jesus, a partir do versículo 42, ele sobe de novo. Aí quando chega no versículo 43, ele volta onde estavam Pedro, Tiago e João, e de novo acha os três dormindo. De novo, né? Só que quando ele chega, aí tá escrito lá, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Preste atenção, Jesus os achou dormindo, só que agora, Mateus, ele justifica por que os discípulos estavam dormindo. Eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos do dia, das atividades do dia. E eu aprendo uma lição aqui. Aquele momento, Jesus disse, inclusive, que era momento de proteger, em oração, de vigiar, né? Para não cair em tentação, de orar, de buscar. Só que eles não estavam conseguindo fazer aquilo, sabe por quê? Porque eles estavam cansados das atividades durante o dia, ou da semana, ou seja lá o período. Eu aprendo uma lição aqui. É necessário que a gente se guarde, que a gente separe o momento da nossa semana, do nosso dia, do nosso mês, não importa, para que a gente tenha disposição para buscar a Deus. Porque não pode ser do tempo que nos resta, não pode ser do tempo que nos sobra. Tem que existir um momento que nós separamos, porque senão nós vamos cair na mesma desculpa que a maioria de nós temos aqui, durante todo dia, toda semana, todo domingo que a gente se reúne. Ai, eu queria ter buscado a Deus também, mas não deu tempo. Eu estava tão cansado, eu trabalhei tanta semana, eu estudei tanta semana. Eu até queria, mas Deus sabe do meu coração que não deu. Irmão, esquece essa desculpa aí, tá bom? Sei que talvez era aquele negócio de que é bonito até, eu concordo, é bonito. Não, se for orar e dormir no colo do pai, Deus não vai ficar bravo. Eu até concordo com isso, mas uma vez ou outra, né, irmão? Porque a maioria das vezes a gente dorme no colo do pai porque a gente se cansa com as coisas desse mundo. A gente quer trabalhar o tempo todo, a gente quer fazer as nossas coisas o tempo todo. Aí a gente sabe que vai ter um momento de oração, mas a gente vai sair para jogar bola, para se divertir, para ir no cinema, para ir comer. Chega em casa super tarde e quer achar força para buscar Deus e orar e não dormir no colo do pai. Entende isso? Pedro, Tiago e João não suportavam orar e vigiar com Jesus porque eles estavam cansados, seus olhos estavam cansados. Me ensina algo, que as coisas dessa vida, viver na loucura dessa vida, faz com que a gente não tenha disposição e disponibilidade para buscar Deus como a gente deve buscar Deus. Então é importante que você, que eu, que nós, que queremos um relacionamento com Deus, passemos a separar um momento para Ele. Passemos a dedicar um momento para Ele. Passemos a abrir um espaço da nossa vida com Ele, para Ele. Versículo 44. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Só lição top. Jesus é maravilhoso, né? Só lição maravilhosa. Da segunda vez que ele desceu e viu, só que agora, na primeira, Jesus falou para Pedro, né? A segunda vez que ele viu os discípulos dormindo, ele não falou nada. Ele simplesmente subiu novamente. Primeira lição desse versículo que nós vamos aprender com Jesus. Não dá para insistir em quem não quer. Amém? Top, e é forte isso aqui, hein? Não dá para insistir com quem não quer estar junto. Com quem não quer ou não está preparado com o mesmo propósito que você. De repente, Deus acendeu uma chama no seu coração, Deus acendeu um propósito no seu coração e você tem buscado força e propósito com outras pessoas. Algumas talvez pegam na sua mão, outras, vamos, mas olha, e colocam dificuldade. Jesus está ensinando. Fala uma vez, a segunda, deixa dormir. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E tem muita gente, às vezes, perto da gente que fala, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é top, o culto podia ser melhor, né? As orações podiam ser melhor, a pregação podia ser melhor, os louvores podiam ser melhor. E você se propõe para buscar Deus e ver Deus agindo. Só que as pessoas que às vezes reclamam, ou que na maioria das vezes reclamam, não vai no mesmo propósito que você. Eu quero te dizer que Jesus nos ensina algo. Já falou uma vez? Não foi? Vá você.
vá buscar Deus. Pega na mão de quem está do seu lado, quem tem demonstrado buscar Deus e vai. Amém? Não fique parado naquele que está te atrasando, que está te puxando para trás, que está te levando para longe de Deus, que está fazendo com que você perca tempo correndo atrás de quem não quer. Amém? Tem muita gente que a gente está aí para correr atrás, para ir buscar e nós vamos. Mas a prioridade é buscar a Deus primeiro. E quem não quer, calma que nós já volta para buscar, mas primeiro vá buscar a Deus. Jesus fez isso. Desceu, segunda vez, deixou dormindo lá e voltou pela terceira vez para buscar a Deus. E a segunda lição desse versículo, sabe o que Jesus subiu e falou? Qual foi a oração de Jesus? Pela terceira vez Jesus orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou de novo as mesmas palavras. E de novo vai o Levi, não eu, né? Eu tô sendo irônico aqui porque eu nunca falei isso. Eu não oro a mesma coisa porque Deus ele se lembra. Eu não quero ficar orando a mesma coisa que eu orei mês passado, semana passada, porque para mim Jesus já sabe. Jesus já sabe de tudo. Mas eu vou orar o quantas vezes forem necessárias, porque se o nosso mestre nos ensinou assim, se Jesus nos ensinou que temos que persistir em oração. Jesus ensinou isso para nós. Ele persistiu orando, ele persistiu buscando, ele persistiu na mesma oração. Ele persistiu: Senhor, se for a sua vontade, passa de mim, mas se não for, seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for a sua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orou isso, não foi uma, não foi duas, mas pelo menos 3 vezes. E nós, muitas vezes, pedimos uma vez, não acontece. Pedimos 2 vezes, não acontece, já começamos a entregar. Ai, meu Deus do céu, as coisas não acontecem pra mim, as coisas não dão certo pra mim. Eu vejo outras pessoas que nem... A gente já julga assim, né? Que nem oram como eu. E não é isso que Jesus quer. É persistir em oração. Orar até que a porta se abra. Buscar a Deus em oração até que aquilo que nós pedimos nós venhamos a receber. Orar até que chegue aquilo que nós tanto pedimos para Deus. Persistência, oração. Jesus persistiu em oração. Jesus persistiu na mesma oração. E a oração de Jesus era muito mais difícil que a nossa, porque ele mesmo estava dizendo: Senhor, se não for a sua, se possível for, passa isso. Mas se não, seja feita a sua vontade. Ou seja, ele já sabia que era a vontade do Pai e que algo que ele preferia não passar, ele teria que passar. E nós muitas vezes nos entregamos no começo de tudo, né? Nos entregamos no início de tudo. Persistência, tá bom? Então, o início de tudo é persistir em oração em nome de Jesus. E aí, versículo 44 a gente acabou de falar, né? Deixando outra vez sozinho, foi e orou a mesma coisa. Versículo 45. Jesus volta. E aí nós vamos aprender uma outra lição aqui para entrar num critério de aprendizado na prática. Jesus estava ensinando para Pedro, Tiago e João. Não podemos esquecer disso, tá bom? Para Pedro, Tiago e João. No versículo 45 de Mateus 26, quando Jesus volta, agora Jesus diz assim, ó, Mateus diz assim: então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhais, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus volta, e quando ele chega, eles ainda estão descansando. Nós vamos encontrar em algumas versões, aqui na minha, Jesus ele pergunta: ainda estão dormindo e repousando? Em outras versões, na King James, por exemplo, ele não pergunta. Ele indica algo. Ele fala assim: agora durmam e repousem, porque é chegado o tempo em que o Filho do Homem será entregue. Bom, chegou o momento em que Jesus desce, depois de ele ter terminado a sua constante oração, depois de ele ter persistido em oração, ele desce do monte, se encontra com os discípulos, que de repente, a Bíblia não diz, mas de repente os discípulos, eles percebem, se levantam e falam: vamos fingir que estamos orando, ou vamos orar agora que a gente já descansou, agora que a gente descansou das afazeres terrenos, do nosso trabalho, agora que a gente descansou das coisas que a gente tem feito, agora que a gente arrumou um tempinho para Deus, vamos orar. Nessa hora, Jesus olha e fala assim:
Agora descanse. Agora durma. Agora repouse. Incoerência isso? Agora que eles queriam orar. Sabe qual é a diferença? Que no mesmo versículo Jesus falou assim, ó. Descansem agora, repousem agora. Porque agora é chegado o tempo. O Filho do Homem será entregue. Agora é chegado o tempo. Jesus nos ensina outra grande lição aqui. A oração contínua por algo deve ser feita antes dos dias difíceis. Antes dos momentos difíceis. Sabe qual é o problema, geralmente, do ser humano? Nosso, que queremos conhecer a Deus, qual é o nosso problema? É que a gente se dispõe a buscar a Deus quando as coisas começam a dar errado. Quando os momentos difíceis chegam. E Jesus nos ensina algo diferente aqui. Ele persistiu em oração antes do momento difícil chegar. Vai chegar um momento, isso é um fato. Vai chegar para você. Ah, mas já passei por alguns. Mas relaxa, que é só questão de tempo. Vai chegar momentos difíceis para sua vida também. Para sua família, para algumas áreas da sua vida. É questão de tempo, é fato. A nossa vida é assim. Mas Jesus nos ensina que nós devemos persistir em oração, porque vai chegar o dia. E quando chegar o dia, é momento, aí ele fala, agora descansa, agora durma, agora repouse, porque a oração já foi feita. Jesus está ensinando que depois da oração ser persistente, depois de persistirmos em oração, aí nós acreditamos, como nós falamos na sexta passada, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, não é isso? E se a oração do justo pode muito em seus efeitos, persistir em oração antes que cheguem os dias difíceis fará uma grande diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Esse é o segredo. Não espere os dias difíceis para orar a Deus. Não espere os dias difíceis para ter momento de oração com Deus, para ter momento de devocional com Deus. É agora, para já. Porque quando chegar os dias difíceis, você vai repousar, como o próprio Jesus já disse. Agora, para nós entrarmos na parte final, lembra que eu questionei no começo, que no versículo... Cadê? Eu acabei de fechar aqui. Mas no versículo... Estávamos em Mateus 38, né? No versículo 40 de Mateus 26, Jesus vê Pedro, Tiago e João dormindo. Só que ele direciona a sua palavra só a Pedro. Ele vê os três dormindo, olha para Pedro e fala, Pedro, não pode vigiar comigo uma hora sequer? E depois ele sobe para orar. Lembra que eu falei disso? Que lição será que Jesus estava falando ou querendo ensinar para Pedro? Por que Pedro? Por que ele falou especificamente a Pedro e não aos outros? Por que ele falou especificamente a Pedro e não a Tiago e João também? Porque, como eu falei, a vírgula, o ponto, o acento que há, o tio que tem na Bíblia Sagrada, ela não está por um acaso. Ela tem uma finalidade. E nós vemos aqui que Jesus ensinou a persistência na oração, orar continuamente pelo motivo até que ele chegue. E se ele não chegar é porque é a vontade de Deus, mas ore até que ele chegue. Isaías, ele fala que nós temos que orar para lembrar Deus do que ele nos prometeu. Deus precisa que a gente lembre ele? Não, é claro que não. Isso é humano. Mas isso significa que nós vamos orar, porque isso faz bem para nós. Tá bom? Jesus nos ensina a persistência. Jesus nos ensina que nós devemos dedicar momentos a Deus e não o tempo que sobra. Vou orar 11 horas da noite da sexta-feira porque nesse horário eu não estou trabalhando, nesse horário eu não estou saindo, nesse horário eu não fui dar um rolê, nesse horário eu não estou com as pessoas que eu gosto. Separe momento para Deus. Mas eu estou cansado, não dá. Não rola desculpa com Deus, hein? Esse negócio de dormir no colo do papai, eu entendo, e é legal. Já aconteceu comigo, sim, também. Mas é exceção, tá bom? Não é regra. Uma hora a criança que dorme no colo do pai, ela cresce, ela tem que crescer, né? Então, Jesus ensina algumas lições. E Pedro entende que depois que ora, o dia mal chega, é hora de dormir. Atos capítulo 12. Vamos entender o que Jesus ensinou para Pedro? Vamos entender o que Jesus ensinou na prática para Pedro? Quer ver? Jesus ensinou que a persistência da oração é antes de chegar os dias maus. E depois que chegam os dias maus, já que você persistiu em oração,
Descansa, relaxa, repouse, tá bom? Bom, Atos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que Herodes matou Tiago, um dos líderes da igreja. Isso muito agradou os judeus. Por isso, no versículo 3, ele prende Pedro. Ele prende Pedro e no versículo 4 vai dizer que ele guardou Pedro em volta de 16 guardas. Tinha só 16 guardas, numa cela só, com Pedro amarrado nas mãos e nos pés, provavelmente eles entrelaçados, e Pedro nesse contexto. No versículo 5 vai dizer que Pedro estava guardado nesse contexto, com um monte de guarda ao seu redor, todo amarrado. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Começa o mistério aqui. Pedro pastoreava uma igreja, né? Os apóstolos estavam pastoreando uma igreja em Jerusalém. E o versículo 5 diz que Pedro estava guardado na prisão, estava preso, enquanto a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E mesmo que você já tenha visto eu pregar essa palavra, hoje tem um viés diferente. Ela tem uma perspectiva diferente. É importante que você preste atenção comigo. No versículo 6, a Bíblia diz que Pedro, na noite anterior, ao dia que ele seria apresentado ao povo e morto, como foi Tiago no versículo 2, nessa noite, né, da noite anterior ao dia que ele morreria, que ele seria morto, Pedro, amarrado, acorrentado, né, com guardas ao seu redor, Pedro estava dormindo. E aí, como eu gosto de perguntar, você já se colocou no lugar de Pedro? Você já se colocou no lugar de alguém como Pedro, nesse contexto aí? Cheio desse jeito, sabendo que vai morrer no outro dia, Pedro estava dormindo. Aí a ansiedade, a depressão é a doença do século, correto? A depressão é a doença do século. Fato. Ansiedade que assola muitos de nós. A gente não consegue dormir por um motivo mais banal que seja do outro dia. A gente vai ter reunião como eu falei isso na igreja semana passada. Eu tenho reunião com o chefe no outro dia, eu já não durmo, de ansiedade. Pedro, ele dormiu sabendo que ele seria morto, que a sua sentença de morte estava decretada para o outro dia. Mas sabe por que Pedro dormiu? Porque Jesus ensinou algo para ele e ele lembrava da oração. E agora, não sei se você já começou a ligar os pontos, por que Jesus lá atrás talvez tenha citado o nome de Pedro, ou se dirigido a Pedro, quando foi falar sobre oração para Pedro, lá no Getsemane. Pedro, não pode vigiar comigo 1 hora sequer. Uma lição Jesus estava ensinando lá. E talvez fosse algo que Jesus, talvez não, mas com certeza fosse algo que Pedro, assim como os outros, mas especificamente Pedro, teria que viver tempos depois, anos ou tempos depois, e que ele estava talvez vivendo agora no capítulo 12 de Atos. Pedro sabia da igreja que ele fazia parte. Pedro sabia que a igreja estava em contínua oração por ele a Deus. E Pedro, ele foi preso 1 semana antes do dia que ele seria morto, porque ele não podia ser morto um domingo antes, porque era Páscoa e não podia sacrificar ninguém, ou não podia nenhuma sentença rolar na Páscoa, lembra? Então ele estava preso há um tempo, há alguns dias, mais de 1 semana pelo menos. E a igreja estava em contínua oração há mais de 1 semana pelo menos, continuamente orando. E Pedro sabia que quando uma oração era feita continuamente, no dia mau, no dia que chegasse, aliás, o tempo que chegasse o dia, era momento de descansar, de repousar. Nós começamos a entender uma lição que essa palavra nos traz hoje. Pedro sabia que a igreja estava em contínua oração há dias por ele. E que não adiantava nada, já sendo apresentado, você se desesperar na madrugada do dia D. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que quando se fazia contínua oração por um objetivo, esse objetivo seria alcançado. Ou, se não, é porque era a vontade do Pai. E assim como Jesus havia ordenado no versículo 45,
que nós lemos em Mateus 26, Pedro sabia que agora que chegou o dia, era momento de repousar, de descansar. Então, nós aprendemos uma lição com Deus aqui. O muito orar, né, se nós podemos dizer isso, ou orar mais do que nós estamos acostumados, faz muita diferença. Muita diferença. Porque isso faz com que a gente entenda como Deus trabalha através do tempo e através do relacionamento que Ele tem conosco. Do relacionamento que Ele tem com cada um de nós. Então, do versículo 7 ao versículo 11 de capítulo 12 de Atos, nós vemos como Pedro foi liberto da prisão. Enquanto a igreja estava em contínua oração, Pedro dormia, apareceu um anjo, ele achou que era uma visão, tocou nas ilhargas de Pedro, Pedro se levantou, as correntes caíram de Pedro, a porta da cela abriu, o anjo pediu que Pedro seguisse ele até a porta principal, Pedro seguiu ele até a porta principal. Quando ele chegou na frente da porta principal, a porta que dava para a cidade, a porta de aço, abriu sozinha e Pedro, naquela hora ele se ligou que não era uma visão. Pedro sai. Glória a Deus. Essa foi a libertação na madrugada do dia que Pedro morreria, né? Mas a igreja estava em contínua oração. A igreja não orou uma vez, mas Deus, Senhor, aquela oração que a gente faz, sabe, para comer, ou que a gente faz começando o culto ou terminando o culto, rapidão. Senhor, o Senhor visita Pedro lá, Pai, o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, o Senhor, o seu pastor está lá, o Senhor conhece todas as coisas, seja feita a tua vontade. Amém, Senhor, glória a Deus, amém. Tá bom, chega. Agora vamos orar por quem agora? Vamos mudar a oração? Não. A ideia é continuar a oração. A oração tem que ser contínua, amém? Quando Ezequias, ele ora a Deus encostado na parede lá e clama, aquela não foi a única oração de Ezequias. Ezequias era homem de oração. Senaqueribe veio contra Ezequias. Os amonitas veio contra Ezequias. Veio não sei quantos povos contra Ezequias. Todas as vezes para afrontar e ameaçar de morte. Todas as vezes Ezequias foi orar. Todas. E Deus respondeu a oração. Aquela questão da doença que ele recebeu mais 15 anos, foi só mais uma oração. E uma oração fervorosa que tocou o coração de Deus. Mas Ezequias era homem de oração. E faz isso aí que o pastor Ivan acabou de escrever. Ele tinha depósito de oração. E é por isso que ele colhia provisão. Bom, então do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 12 de Atos, nós vemos Pedro sendo liberto. No versículo 12, Pedro já fora da prisão, sabe o que ele faz? Ele não muda de cidade porque ele estava preso. Ele não muda de país, ele não foge, ele não se esconde. Ele sabia que a igreja estava em contínua oração na casa da irmã Maria, provavelmente líder do círculo de oração. E sabe o que ele faz? Ele vai na casa da irmã Maria se juntar aos irmãos que estavam em oração. Jesus, ele era um homem que gostava muito de orar, enquanto estava na terra. O nosso Deus, enquanto homem, ele gostava muito de orar. Quando ele pediu para o povo atravessar o mar, os discípulos, ele subiu ao monte para orar. Quando acabou a multiplicação dos pães, Jesus foi orar. Jesus se retirava inúmeras vezes para orar. Ele nos ensina isso. O versículo 17 diz que quando eles vêm, quando Pedro entra, Pedro ele repete uma atitude que Jesus teve. A Bíblia diz que eles estavam orando, estavam em contínua oração. Quando Pedro entra, ele faz sinal com as mãos para que eles se calassem, para que eles parassem. Chega, calma. No momento, calma. O dia mal chegou, mas está tudo bem. A oração contínua funcionou. Agora vão lá, conta para Tiago e para os outros discípulos, que eu vou procurar outro lugar. Mas calma, agora é momento de descansar, de repousar. Pedro ele repete a mesma atitude que Jesus teve no Getsêmani. Depois da contínua oração, chegou o dia mal. Calma, é momento de descansar. Não adianta se desesperar. No caso de Jesus foi, o cálice não passou. Ele teve que ser crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. E glória a Deus, porque nós estamos aqui. No caso de Pedro, um pouco diferente, a contínua oração fez um efeito daqueles que eles estavam orando, com aquilo que eles estavam orando. Mas chegou no dia mal, eu quero te dizer que não adianta se desesperar.
é descansar em Deus, é repousar em Deus. Se você tem buscado em Deus continuamente em oração, se você tem buscado, se você tem pedido a Deus, eu quero dizer para você, descansa, porque vai chegar os dias maus. Mas no dia que chegar os dias maus, inclusive a Bíblia nos dá uma outra inferência, e eu gosto desse verso por causa disso, que naquele dia a gente vai saber quem é o que serve e o que não serve. Isso é muito verdade em situações como essa que eu estou descrevendo. Chegarão dias em que a enfermidade vai bater a porta. Chegarão dias em que a dificuldade financeira baterá a porta. Em que as pessoas deixarão você. Em que algumas coisas que você tanto busca não vão estar presentes na sua vida. Chegou o dia mau. Mas eu quero te dizer que nesse dia eu não tenho que orar. Não, claro que você tem que orar. Tem que buscar Deus porque isso faz bem só para você. Mas se você não tiver uma vida de oração, depósito de oração, antes do dia mau, aí sim você vai se desesperar. Então, outro detalhe. Quando Pedro chegou, a Bíblia diz que todos estavam reunidos e oravam. Reunidos. Esquece, tá bom? Eu sei que tem muita gente aí que acredita nesse barato de servir a Deus no seu canto, de não congregar, de cada dia estar em um lugar. Isso não funciona. Igreja é corpo. E o corpo o membro só funciona se estiver ligado no corpo. Amém? Ponto. Sabe por que a oração contínua fez efeito? Porque eles estavam reunidos orando. Não só reunidos e não só orando. Estavam reunidos e orando. Então, orem pela minha vida, orem pela minha família, orem pelas famílias. Peça dons espirituais. Vai buscar aquela causa que você tem no seu coração. Aquela causa que tem te feito desesperar no dia mau, vamos buscar por ela em nome de Jesus. Abençoe, vamos orar. Se for orar, apresente a minha vida. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.